Nessa aula nós daremos continuidade falando sobre as classes gramaticais e nós vamos falar um pouquinho sobre o artigo. O artigo é a classe gramatical, é a palavra colocada antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. Assim sendo, já que o substantivo ele acompanha o substantivo, obrigatoriamente ele deve concordar com o mesmo. O que quer dizer concordar? Estar em harmonia. Se eu tenho um substantivo no masculino, o artigo que vai acompanhar esse substantivo também tem que estar no masculino. Se eu tenho um substantivo no feminino plural, automaticamente o artigo também tem que estar no feminino plural. Então, o artigo ele é a classe gramatical que, além de acompanhar o substantivo, ele deve flexionar de acordo com o mesmo. E nós temos dois tipos de artigos diferentes, que são os artigos definidos e os artigos indefinidos. Qual a diferença? Já fica sugerido no próprio nome, na própria classificação do artigo. Definido é aquilo que especifica alguma coisa, que determina alguma coisa, no caso, o substantivo. Então, os artigos definidos são aqueles que indicam um ser específico, um substantivo específico. São eles o, a, os, as, né? Masculino, feminino, masculino plural, feminino plural. Artigos indefinidos são aqueles que também vão acompanhar o substantivo, só que vão falar de um substantivo qualquer, de um ser que não é específico, de um ser que não é determinado. São eles uma, uns, umas. Então, esses são os artigos. A classe gramatical responsável por determinar, por definir ou indefinir o substantivo. Uma particularidade que convém ressaltar. Nós colocamos aqui anteriormente que o artigo ele vai acompanhar o nome, ele vai acompanhar o substantivo. Só que ele também tem a possibilidade de substantivar qualquer outra classe gramatical. O que quer dizer substantivar? Transformar uma classe gramatical qualquer em substantivo. Isso só vai ser conseguido, só vai ser alcançado essa substantivação por meio dos artigos. E nós precisamos também de um contexto para que isso aconteça. Se nós pegamos, por exemplo, a palavra belo, fora de um contexto, fora de uma situação, pegamos simplesmente o vocábulo em si e vamos fazer a análise morfológica dessa palavra, nós vamos ver que ele é um adjetivo, belo é um adjetivo. No entanto, eu posso transformar, eu posso fazer com que essa palavra, com que esse adjetivo deixe de ser adjetivo e passe a ser substantivo. De que forma que isso acontece? Quando eu acompanho essa palavra, deem uma olhadinha, quando eu acompanho esse adjetivo de um artigo. Se eu falo, o belo é agradável aos olhos, o belo, ele deixa de ser um adjetivo, deixa de ser uma palavra que qualifica o substantivo e passa a exercer o papel de substantivo. Ele vai, no caso aqui, no exemplo, ele vai ser o sujeito da minha oração. Então, o adjetivo, o artigo,
ele pode acompanhar o adjetivo, ele pode acompanhar qualquer outra classe gramatical, transformando esta classe gramatical em um nome, em um substantivo. Observem os demais exemplos. Quando nós pensamos na palavra raiar, fora de um contexto, fora de uma situação, nós temos aqui um verbo empregado no infinitivo. Só que a partir do momento que eu acrescento antes desse verbo um artigo, seja definido ou indefinido, ele deixa de ser verbo, ele deixa de pertencer à classe gramatical dos verbos e automaticamente passa a exercer o papel de um nome, a exercer o papel de um substantivo. O raiar do dia. Da mesma forma acontece aqui. Agora é um advérbio. No entanto, nessa situação, nesse contexto, ele deixou de ser advérbio e passou a exercer a função de um nome, né? O agora. Então, a partir do momento que eu acompanho quaisquer outras classes gramaticais de um artigo, seja definido ou indefinido, esta classe gramatical vai passar a ser um nome, vai passar a ser um substantivo. E como nós colocamos anteriormente, os artigos, além de acompanhar determinando ou indeterminando, eles são responsáveis por transmitir aos substantivos, aos nomes que eles acompanham, sentidos diferentes. Vamos dar uma olhadinha nesse contexto para vocês entenderem os diferentes sentidos que um artigo pode dar a um nome. Imaginem o seguinte diálogo. Observem. O que aconteceu com Paulinho? Fez uma besteira e foi advertido. Ele não deveria ficar assim, pois todo mundo faz uma besteirinha de vez em quando. Mas desta vez ele fez a besteira. Observem, nesse contexto, o emprego do artigo indefinido, uma, acompanhando o substantivo besteira. E observem aqui, um pouquinho mais abaixo, que o mesmo substantivo besteira foi acompanhado agora de um artigo determinado. Observem a diferença de sentido provocado por essa simples mudança, por essa simples troca dos artigos. Quando nós falamos que o Paulinho fez uma besteira, dá a ideia de que foi uma besteira qualquer, que foi um fato insignificante, sem maior valor. Agora, quando nós colocamos, mas desta vez ele fez a besteira, esse artigo definido aqui, ele já transmite ao substantivo um valor maior. Quer dizer, não foi uma besteira qualquer, foi a besteira, foi aquela besteira específica. Então, aqui nesse contexto, ele transmitiu ao substantivo besteira uma espécie de uma gravidade a mais. Então, nós vamos perceber que é o mesmo substantivo em situações diferentes, acompanhados, no primeiro caso, pelo artigo indefinido, que transmite essa ideia de abrangência, de maneira geral, algo que não foi específico. Em compensação, quando nós fazemos essa substituição aqui, passa a falar de algo que foi determinado, de algo que foi definido. Então, é isso aí. Antes de nós analisarmos um substantivo, de nós relacionarmos um adjetivo, um substantivo, nós temos que prestar muita atenção aos determinantes, às classes gramaticais que estão acompanhando esse substantivo. Além disso aí, nós devemos sempre levar em consideração o contexto que essa palavra foi utilizada. Como nós vimos anteriormente, uma classe gramatical, ela pode pertencer, passar a pertencer a uma outra classe gramatical, dependendo apenas dos determinantes que vão acompanhar essa palavra. Então, principalmente em uma análise textual, em uma gramática contextualizada, nós devemos levar em consideração o local onde essa palavra foi colocada, a situação
onde ela foi empregada. Nós sempre devemos levar em consideração esses dois aspectos: a classe gramatical da palavra e o contexto que essa palavra foi colocada.